E também é o seguinte, porque através de um conflito que pode parecer tão banal como o Nando Moura criando o caso, a gente coloca certas explanações macros dentro de uma situação micro, né? Você vê que a gente fala de como a política funciona, de como é que são as articulações, acessivamente. Então a gente pega através de um foco aparentemente banal e a gente tenta transformar isso num conteúdo mais amplo. Sério. Num assunto sério. Então o que acontece? Se o Nando Moura está desiludido com a política, existe uma solução para ele, que ele mesmo fala, é o aeroporto. Tá com raiva? E não se preocupe não, viu? Se você for para Estados Unidos, Portugal, Espanha, Inglaterra, Alemanha, União Europeia, China, Rússia, você sempre vai ter a política, porque a política é uma dimensão do ser humano, né? Tudo bem, você pode se abster daquilo que nós chamamos de política partidária, ou de opinar sobre assuntos do público, tá? Eu acho que é uma questão de direito também, você não querer participar disso, tá? Mas ficar nessa coisa do morde a sopra, você opina sobre política e depois diz, eu sou contra a política, né? Eu não gosto dos políticos, porque eles são só decepção. Mas o cara tá o dia inteiro falando de política, cara. Eu sou a política. Outra dele, né? Outra dele. É o seguinte, o Kim Kataguiri é o filho da puta, safado, fez acordo, não sei. Mas eu gosto do Kataguiri porque ele é um cara legal, o cara tem respeito por ele. Pera lá, Nando, não, me desculpa, mas você passou do limite. Isso é um discurso de alguém que não tá bem da cabeça. Alguém que tá. Mas olha, sabe o que tem que falar com o Nando Moura? É o seguinte, Nando Moura, faz o seguinte, muda o assunto, já que você tá falando contra a política, tá? Tudo bem, eu acho que tem todo o direito de você não falar de política, tá? Agora é o seguinte, então deixa de falar política, vai falar de outras coisas mais banais, e vai curtir o seu dinheiro, pô. Vai curtir o seu dinheiro. Ele sempre vem falando isso, né? Não, a saída pro Brasil é o aeroporto, mas eu tô aqui de boa porque eu já consegui consolidar minha vida e não sei o quê. Eu que tô precisando ter quase 50 anos, pô. Eu tô precisando de dinheiro. Ele sempre gosta de falar que ele não precisa de dinheiro, que ele não precisa do canal, que ele não precisa dos views, ele não precisa de não sei o quê, porque ele já tem os infoprodutos dele, que ganha muito dinheiro e tudo mais. Só que aí ele não para de falar. Ele não para de falar das coisas que ele diz que não precisa se preocupar. Olha que o Mamãe Falei enquadrou ele. E enquadrou ele com classe, porque, claro, o Mamãe Falei é um cara malandro no bom sentido, assim, de saber falar, sim, de saber captar. Ele é um mestre da retórica, ele sabe pegar o que o cara fala e jogar contra ele. Ele é muito bom na retórica. Porque é o seguinte, eu digo assim que do ponto de vista cultural, intelectual, é o seguinte, se a gente pegasse o Mamãe Falei e desse uma depuração de leituras ou coisa parecida... Cara, se tu botar o Elias Jabbour contra o Mamãe Falei, o Elias Jabbour destroça ele fácil. Destroça. Fácil. O Elias Jabbour é um gênio. Apesar da gente discordar diametralmente de tudo, né? Mas ele é muito inteligente. O Elias Jabbour é muito inteligente, ele tem muita leitura. Não, assim, eu não sei se gênio seria a palavra certa, mas que com certeza ele tem cultura, tem. Perto do Arthur Duval? Sim, sem dúvida. Não tem a menor dúvida. Aliás, eu fico vendo assim que são pouquíssimos direitistas realmente com uma cultura mais ampla. Porque, assim, se você pegar, por exemplo, os debatedores direitistas, com algumas exceções honrosas, eles sempre têm aquele debate muito economicista de matriz austríaca, né? Aquela coisa muito panfletária, né? Muito panfletária que não foge daquilo. Então, aí você pega um sujeito como o Elias Jabbour, que tem uma formação acadêmica, e tem uma formação sociológica sofisticada, apesar de ele ser marxista, e quando ele pega, sei lá, aquela tal de Renata Barreto, acho que foi aquela mulher, deu vergonha, cara. Deu vergonha. Não, cara, olha, eu vou até... Tem um cara do PSTU, acho que é um cara do PSTU, acho que é Convergência Marxista, não sei o que, Opinião Marxista, uma coisa assim, o cara, eu me esqueci o nome dele. Ele debateu com o libertário, cara, e jantou os libertários. Por quê? Porque existe uma falta de dimensão sociológica e histórica dessas pessoas. As pessoas nunca leram história. Por exemplo, quando você fala do capitalismo, tem uma coisa que os marxistas têm como visão, e nesse ponto eles não estão errados, tá? Estão errados, evidentemente, na filosofia materialista, tá? Mas a dimensão histórica do capitalismo é um fato. E quando se fala de uma dimensão histórica do capitalismo, existe, evidentemente, todo um processo que envolve um desenvolvimento, né, inclusive dentro da linha do próprio Estado. Por exemplo, quando
Quando o Elias Jabbour, e eu entendi perfeitamente o que ele falou, quando o Elias Jabbour falou para Renata Barreto lá, que ela fica com aquele papo tipicamente essencialista do liberalismo, de dizer o livre mercado sempre existiu da forma como nós imaginamos hoje, né? A livre troca e tudo, mas não, nunca foi assim. Na verdade, isso é uma coisa muito recente, só tem 2, 3 séculos. A forma de economia e de produção que nós temos é uma criação de 3 séculos atrás, de 3 séculos para cá, né? Aí o Elias Jabbour fala, o Estado criou o capitalismo. Quando alguém fala isso para um liberal, parece uma coisa estranha. Por quê? Porque o liberal acredita na ordem espontânea do mercado, ele acredita realmente que o mercado foi uma criação histórica natural, e na verdade não foi assim. Na verdade, sim, a própria concepção do livre mercado ela é uma conjuntura política. E ela é uma conjuntura política que formaliza a partir da formação do Estado Nacional, a partir da formação também dos impérios. Impérios são o quê? São forças políticas. Então, nesse aspecto, esses debatedores marxistas estão anos à luz à frente em matéria dos liberais. Porque é uma filosofia rasa, né? Não estou dizendo que existem liberais que são cultos, existem liberais sociólogos e liberais acima da média, tá? Mas não é desse meio. Esse meio precisa evoluir. Mesmo, por exemplo, um conservador como Paulo Cruz, eu acho ele uma pessoa bastante razoável nas suas colocações, mas o problema é o conservadorismo, porque quando falamos de conservadorismo, existe um termo amplo do conservadorismo, né? Uma terminologia ampla, e tem uma terminologia mais restritiva, que seria essa matriz anglo-americana de conservadorismo que segue o Paulo Cruz. Tá? Que é majoritário no Brasil, infelizmente. É majoritário no Brasil, e que eu acho uma bela de uma merda, tá? Tem coisas boas, tem coisas positivas, mas ela é muito rasa em alguns aspectos. Não se encaixa na realidade brasileira, na realidade lusitana. Na lusitana, não. É totalmente alheio à nossa realidade. A realidade ibérica é a realidade católica. Se você tira o catolicismo, é outro país, né? Outra coisa. E esse conservadorismo anglo-saxônico é protestante. É protestante. Como o Paulo Cruz é protestante também. Né? O Paulo Cruz, ele nem se percebe que ele é fora da casinha, mas tudo bem. Pois é. Vamos lá. Não tá, caralho. Você quer ver uma coisa, cara? Ah, não, deixa quieto. Nem vou falar isso, vai. Vambora, vai. Só decepção. E eu pergunto pra você. Não, assim, com todo respeito, cara, se você não quer nos ajudar, né, no momento que eu sou, por que você quer nos atrapalhar, cara? Caralho, velho. Rede social comentando em um perfil de um amigo meu. Ah, sim, aí é o modo humilde. É o modo, não, eu sou só um cidadão comentando. Tá, vai lá. Eu acho muito... Não, é assim, você tem que entender, né? Ou você é um cara... rede social com 3 milhões de pessoas que me veem o tempo todo. Oh, meu Deus. Foda, que ajuda a missão, que ajuda os nossos candidatos, que ajuda o Brasil, ou você é só um professor de música, comentando no seu Twitter, comentários bobos sobre uma sugestão de logo. Você tem que escolher, cara, os dois não dá, escolhe um dos dois. Idiotice mudar o logo. Imagina quando esses caras tiverem o poder na mão, meu irmão. Imagina. A gente já teve, Nando. A gente já teve, cara. Isso é o que você não entende, cara. A gente já teve. Eu já fui o segundo deputado mais votado da história. Isso aqui eu discordo do Mamãe Falei. Eles não tiveram poder ainda, não. Não, tudo bem. Ele tá tirando média. Tá? Ele tá fazendo média. Não, você não tem poder, não. Poder, assim, você já teve, digamos assim, uma aproximação de um certo cargo público. Mas quando cara, o maior cargo do MBL até hoje foi deputado federal. Pois é. Deputado federal. É uma coisa que é o Kim Kataguiri. O Kim Kataguiri, isso. É porque o que acontece? É o máximo que eles já alcançaram. Não pegaram nenhum. Isso que eu tô falando. Falta para eles pegarem executivo. Aí sim é cargo de poder. Aí sim é cargo de poder. Nem que seja um prefeito. Eles não conseguiram nem de prefeito. Nem de prefeito eles conseguiram. Não, é assim, eles até chegaram até certo ponto. Dos executivos, tá? É o menor de todos. Mas aí, sabe o que acontece? É o seguinte, eles chegaram até certo ponto, mas não é uma questão de abrangência. Quando a coisa for mais abrangente, vocês se tornarem realmente importantes, aí vamos ver realmente até que ponto vai uma certa nesse posição. Ponto aí, eu não concordo muito com Não. Ele tá tirando média, né? Ele tá tirando média. Tem poder, não. Quando eles elegerem um senador, um prefeito, né, um governador, aí a gente conversa de poder do MBL. Mas por enquanto não tem nada, não. Os gatos pingados. Quando eles elegeram um prefeito. Quando eles elegeram um prefeito, pode ser lá do Acre. Aí pode ser lá de Pau das Antas. Lá de Pau das Antas. Pode ser lá de Pau d'Alho. Agora, por enquanto, cara, deputado... Desculpa. Não estou falando que o Kim Kataguiri não tem um ótimo trabalho.
né? Ok. Mas não é tantas coisas assim também, não. Não é executivo, é parlamentar. O Kim Kataguiri não determina prisão de ninguém, não, pô. Entendeu? Calma aí. Eu vou te dizer uma coisa, cara, aqui de São Paulo, tá? Me ofereceram muita coisa, bicho. Me ofereceram, não só as coisas que são legais e de praxe, funcionaram pra caralho, e gastar verba de gabinete, não sei o que lá, mas as coisas que às vezes são veladas, sabe? Cara que vem te oferecer um negocinho, né? Negociar emenda, negociar um monte de coisas. E além disso, eu ainda fui combativo. Eu ainda falei, não, eu vou combater quem faz o errado. Então a gente já teve, eu pessoalmente já tive, o Kim tem até hoje. Tá, o Guto hoje é mandatário, e veja aí a nossa... Não dá pra te entender, mano. O Kim tem um mandato honrado, mas imagina quando eles tiverem o poder. Não dá pra te entender, mano. Esses caras tiverem uma máquina para assassinar a reputação e para destruir pessoas e para humilhar pessoas, como o bolsonarismo teve. Por que você tem que fazer a sua crítica à decisão do Mendes? Só uma observação. Eu não entendo. Peraí. Sabe uma observação? Eu acho o seguinte, tá? Vamos partir dessa pressuposição do Nando Moura. É possível que o MBL possa fazer a mesma coisa que os bolsonaristas fazem? Sim, é possível. É possível. Só que até o dado momento é só conjectura, porque até o dado momento, se o MBL... até o dado momento eu não vi ainda no MBL nenhum tipo de atitude nos lugares de excelência onde eles tomaram poder. Tá? Não estou dizendo que isso não possa mudar. Eles não tiveram nenhuma atitude. Não tiveram. Por exemplo, essa questão do... Tudo bem, apesar de que os bolsonaristas já eram mentirosos bem antes de tomar o poder, a diferença é que eles não tinham a proporção que eles tiveram. Mas, por exemplo, existe uma linha de militância e uma linha de desenvolvimento do MBL que é um pouco diferente do bolsonarismo. Você não tem que comparar a mesma coisa. Eu não vi, por exemplo... vamos pegar o caso do próprio Nando Moura. Em nenhum momento eu vi o Nando Moura sendo atacado na sua honra, na sua reputação. Atacaram o seu juízo, porque parece que ele não está muito bem do juízo. O mais próximo que tem de ataque interno ao Nando Moura é justamente questionando o juízo dele. Falando que ele não está bem da cabeça, que ele não está normal. Porque... O que pode fazer, né? Pois é, porque o discurso dele não está batendo, é um discurso de alguém que está emocionalmente instável. É isso que você vê. Se você abrir o Twitter agora e for pegar os comentários que a militância do MBL está fazendo, ou pelo menos quem se identifica como militante do MBL, e eu fiz essa pesquisa no meu X, o que os caras estão fazendo é isso. O Nando Moura não está bem, ele não está batendo bem na cabeça, ele não está normal, ele está se posicionando num negócio que o ego dele já tá cegando o julgamento dele. Então, quem ele se enxerga está fazendo com que ele se posicione contrário a pessoas que ele se diz favorável. Por exemplo, vamos pegar fazendo com que ele fique sozinho. Vamos pegar outra coisa. O Nando Moura conhece essas pessoas, tá? Ele conhece pessoalmente o Arthur Durval, ele conhece pessoalmente o Renan dos Santos, etc. Tem o WhatsApp deles da mesma forma que eu tenho o seu. E aí? Então, veja, cara, é o seguinte, quando você tem uma confraria de pessoas que são próximas a você também tem que ter muito cuidado para falar isso. Por exemplo, eu jamais falaria mal de uma pessoa que eu tenho no WhatsApp, assim, a não ser que pisasse realmente muito na bola, assim, comigo, pessoalmente, fizesse baixo. Como fez o Carteiro Reaça, por exemplo, com o Nando Moura. Aí é uma outra coisa. Aí já é sacanagem, né? Mas, fora isso, por exemplo, você, João, você convive comigo, a gente troca informação num grupo de pessoas, de amizade, e nunca houve entre nós nenhum salto alto, nenhum assim, eu sou fodão, gostosão. Cada um se trata por igual. Mesmo nos pontos que a gente discordava. Discordava, mas com gentileza. Tudo Sim. bem, a gente briga, a gente pode até brigar com aqueles que não são da nossa amizade. Pode até, talvez a gente. Mas brigar, assim, por exemplo, a gente pode até chamar o cara que é filha da puta e tudo mais. Agora, eu fazer um vídeo na internet falando mal desse cara numa conversa de WhatsApp, como o Nando Moura faz, né? Aí é outra coisa. Não, eu não acho legal, por exemplo, porque assim... nós dois temos um canal aqui. Você tem o seu canal, eu tenho o meu. Aí você fez um vídeo falando de alguma coisa e eu discordei de você. Aí eu sou seu amigo, eu tenho o seu WhatsApp. É mais fácil para mim te mandar um WhatsApp, falar que eu discordo de você, ou fazer um vídeo respondendo você. Que é o que o Nando Moura faz. Com certeza, com certeza. Desde o Arthur Durval, tem o WhatsApp dele, não vou ligar para ele. Isso várias vezes o Arthur Durval falou.
Ô, porra, Nando, você tem meu WhatsApp, cara. Liga pra mim, fala comigo. Não vem colocar o negócio na internet. Não, tem coisa que não se coloca em público. Por quê? Porque é uma controvérsia muito mais pessoal, que tem aspectos, por exemplo, no meu entender. Por exemplo, eu sou crítico do MBL em muita coisa. Mas, por exemplo, assim... Eu vou até contar amizade com ninguém no MBL. No MBL, não, eu vou até te falar uma coisa. Eu confrontei uma vez, por exemplo, quando o MBL estava aqui em Belém, eu confrontei o Arthur, eu tô falando com o Marco, aquele senador horroroso. Não, o Arthur Duval, eu confrontei o Arthur Duval, o Renan dos Santos e o próprio Kim Kataguiri. Porque o que estava acontecendo? Eu acho que eles estavam um pouco empolgados com a questão do Movimento Brasil Livre, que vem dos estudantes pela liberdade e tal, e eles falando que eles começaram a criar a militância, começaram a ficar exaltando, aí eu fiquei um pouco incomodado com aquilo, porque, querendo ou não, a militância da direita na internet é muito anterior ao MBL. É muito anterior. Sim. Eu sou testemunha 2012, disso. 2010, por aí. Não, mas não, muito antes. Em 2003, 2004, já sabia militância de direita. Era conheço, bem... né? Não, mas eu digo assim, por exemplo, o Mídia Sem Máscara, que é do Olavo. O Olavo e sua turma, os Olavetes, por assim dizer. Eu acho que, por mais que eu não goste, atualmente, quando eu vejo a figura do Olavo, eu tenho muitas rejeições, assim, porque eu acho que ele foi muito infeliz em muita coisa, e apesar também de reconhecer que ele abriu um espaço para um debate público, que eu acho que foi necessário, até certo ponto, contra essa hegemonia ideológica da esquerda. Ele introduziu o pensamento dissidente, né? Perfeitamente. Nesse aspecto é uma vantagem. Mas, por exemplo, quem criou a ambientação cultural para o debate da direita brasileira foi o Olavo, inclusive na divulgação das ideias liberais. Então, por exemplo, quando você fala da escola austríaca de economia, que é o mote da direita brasileira no âmbito econômico, né? Ludwig von Mises, Friedrich von Hayek, todos esses autores, o primeiro divulgador popular desses autores foi o Olavo de Carvalho. Aí eu estava vendo... E antes do Olavo, havia um instituto que era muito minoritário, que era o Instituto Liberal. Então, por exemplo, eu estava vendo Kim Kataguiri, achando que tinha descoberto a pedra filosofal, começou a falar dizendo que quem tinha divulgado o Mises, o Ludwig Mises, foi o Mises Brasil, o Instituto Mises Brasil. Ele disse, meu filho, deixa eu te falar uma coisa, esse cidadão aqui que você fala é macaco velho, eu posso te dizer uma coisa. A primeira referência do Ludwig Mises que eu conheci na minha vida foi no Instituto Liberal nos anos 90, tá bom, meu filho? E, na verdade, a primeira publicação da Ação Humana foi do Donald Stewart Jr., falei a cara dele, que é um canadense, era um canadense, ele fundou o Instituto Liberal, se não me falha a memória, posso estar errado, tá? Se ele não fundou, ele organizava o Instituto Liberal, era um canadense. Estava nem no ovo ainda, Kataguiri. Nem no ovo. E esse canadense publicou a Ação Humana, que é esse livro que eles republicaram, era uma capa verde, inclusive era no final dos anos 90, no final dos anos 80, começo dos anos 90. Então não me venha dizer que vocês introduziram o pensamento liberal do Brasil, que já havia, no caso do Instituto Liberal, e depois o próprio Olavo foi o divulgador de muitos livros do Instituto Liberal, tá? Então não me venha com esse papo de dizer que vocês criaram a pedra filosofal, porque muito antes disso, há 10 anos atrás, enquanto vocês estavam cagando nas fraldas, a gente estava fazendo esse trabalho. Eu fiquei meio puto com isso, porque eu achei assim... eu não gostei do comentário naquela época. Prepotência. Vaidade. Eu disse, não, fica quietinho aí, que vocês... Tudo bem, é legal o trabalho de vocês, trabalho de militância, beleza, mas não muda a história. Querendo ou não, a direita brasileira é remodelada pelo pensamento do Olavo até hoje. Sim. É uma mistura doida. É neoconservadora, mistura de liberalismo com tradicionalismo, esoterismo, né? Porque o Olavo era esotérico. Enfim, infelizmente, eu acho que assim, a direita é uma adolescente ainda aqui no Brasil. Pois é. Daí, assim, como cara, todo adolescente vai fazer merda, vai falar e fazer merda. Então eu acho que a direita aqui no Brasil ainda tá uma jovem, está nos seus 12 anos, aquela idade da rebeldia e do questionamento, está nessa idade ainda a direita brasileira. A direita ainda vai ter que descobrir o conservadorismo brasileiro, que já existia muito antes. As várias formas de pensamento conservador, católico. Vai começar a descobrir o pensamento ibérico, o conservadorismo ibérico, que é uma matriz totalmente diferente. Então isso ainda está começando a florescer no Brasil ainda. E o liberalismo também, você tem o liberalismo de matriz, assim, por exemplo, tem muitas pessoas que têm simpatias liberais pelo aspecto da figura do Império Brasileiro, por exemplo. Você tem o João Camilo de Oliveira Torres, que ele era um conservador liberal, assim,
né? Ele tem um livro, até que é um clássico, chamado A Democracia Coroada, que ele fala da democracia do Império Brasileiro, tá? Então, veja, então você tem várias matrizes aí que você pode abordar. E o Olavo, de certa forma, ele chupinhava isso, mas ficava misturando com a farmacopeia dele neoconservadora, entendeu? E isso era muito problemático. E eu acho que o problema do Olavo não é ele ter acreditado nas ideias que ele acreditou. O problema do Olavo não era isso. O problema do Olavo era um problema de caráter mesmo. Às vezes, acho que o Olavo, ele era uma pessoa, infelizmente, muito desonesta em alguns pontos. Tá? Esse que era o mal do Olavo. Tá? O problema do Olavo é que, às vezes, ele era uma pessoa muito desonesta e às vezes, faltava ao Olavo uma capacidade de sistematização de certas ideias. É aquela coisa que, por exemplo, você tem esse... que é uma coisa típica da mentalidade da direita brasileira, que é o estabelecimento anti-acadêmico, né? Nós somos anti-academia, né? Como, aliás, o Wilker Leão é muito caudatário desse tipo de pensamento, tá? Só que essa anti-academia alija certas pessoas de uma capacidade, muitas vezes, de fundamentar de forma sistematizada o conhecimento propriamente dito. E o Olavo tinha esse problema. O Olavo, como um autodidata, ele não tinha... Eu percebia muitas vezes, quando eu fui amadurecendo intelectualmente, que o Olavo, ele não tinha muito critério de julgar, por exemplo, as bibliografias que ele citava, porque ele era capaz de citar boas bibliografias e biografias muito ruins ao mesmo tempo. Por quê? Porque o elemento adequável de conhecimento que ele se pautava era o que ele achava. Então, se ele achava conveniente aquilo, ele aceitava. Mesmo que a coisa fosse ruim, que essa direita conspiratória, paranoica, tem muito dele também. Tem muito dele. Então, tem aspectos positivos, mas tem aspectos muito negativos. E isso acabou pesando, inclusive, até no sentido da autodestruição da direita, porque ela é uma direita antagonista sempre. A mentalidade neoconservadora é assim, né? Então, a direita se autodestruiu politicamente. E, em parte, porque ele tem esse ranço Olavete. Esse ranço Olavete, que quando esteve no poder, era uma política de revolução permanente que não parava nunca, não tinha estabilidade. E aí... a direita brasileira, ela ainda está muito presa nos conservadores que não são brasileiros. Está muito presa ainda em Burke, Scruton, Locke e etc. Está muito presa nesses nomes estrangeiros que tem pouca aderência e tem pouca inclusão na nossa realidade ibérica, né? Eles estão descobrindo isso ainda. Eles não sabem quem é Gustavo Corsão, Plínio Salgado. É Plínio Salgado? É o Plínio Salgado, o integralista? Não, o Plínio Correia. Plínio Correia de Oliveira. Plínio Correia de Oliveira. Eles não sabem. Eu sempre confundo os dois. O Plínio Salgado, integralista, com o outro Plínio. Entendeu? Os dois Plínios eram muito inteligentes, mas eram muito loucos. Sim. É na mesma inteligência e loucura anda bem junto ali, né? Tem um membro do tradicionalismo ibérico eles não estão conhecendo esses nomes ainda. Por exemplo, tem um membro do tradicionalismo ibérico que é o João Pedro Galvão de Souza, por exemplo. É um cara que é muito pouco conhecido, né? Então você tem uma reminiscência de uma redescoberta do país. E é interessante que a gente percebe, por exemplo, que os antigos autores que pensaram o Brasil, de certa forma, foram esquecidos para esse pessoal. Esse pessoal fica importando realidade norte-americana que tem nada a ver com a nossa. É slogan, na verdade, é uma importação somente de slogans políticos do Partido Republicano e dos movimentos e dos elementos mais doidos do Partido Republicano, né? Diga passagem. Sim. Vamos lá. Vamos. Miguel Reale também é interessante ou não interessante Miguel Reale, no conservadorismo brasileiro, entendeu? São pessoas que de fato eram brasileiras e que evoluíram o pensamento conservador brasileiro, que eu não gosto nem desse nome conservador, porque o conservador ele vem justamente do nome de fora, né? Vem da mentalidade anglo-saxônica, que é oposta à brasileira. Não tem nada a ver com o Brasil. Muitos aspectos, sim. Mas vamos lá, ver se a gente termina esse vídeo. Que crime eu cometi! Imagina um camarada desses aqui com o poder de Stalin na mão, hein? Você ganha com isso. Poder de Stalin, mano. Caralho, eu não tô entendendo, velho. Poder de Stalin? O que a gente ganha com isso? O que o Brasil ganha com isso? O Brasil! Porque eu aqui, na minha rede social, conversando com um amigo, não acho legal mudar o logo, acho idiotice.
Caralho, velho. Não, realmente, você fez toda essa volta pra voltar nesse espantalho, né, cara? Não, o problema não é o logo, bicho. O problema é tudo o resto, cara. O quê? Me explica, sério, cara. Tudo bem, cara. Tudo bem. Quando a gente faz alguma coisa pública, a gente está sujeito a diversas opiniões, né? Que vão gostar ou não vão gostar, tá tudo certo. Só que quem dá uma opinião pública também está sujeito a opiniões sobre a sua opinião. E a minha opinião sobre a sua opinião, cara, é que você é um cara que você dá muito palpite e você ajuda muito pouco. Tá. E a minha opinião sobre a sua opinião sobre a minha opinião é que você é um completo doente. Tá bom. Você é um completo doente. E você está esquerando a sua militância através disso porque você está começando agora a colocar o anel de Sauron no dedo, não é verdade? E o que eu falei aqui desde a primeira vez que fui falar com vocês, fui falar com o MBL? No momento em que vocês começarem a colocar esse anel no dedo e começarem também a se tornar aquilo que estavam combatendo, eu vou ser o primeiro a dar a porrada. Quantas vezes eu falei isso daqui no meu canal, em todos os lugares? Só uma observação. Nem porrada eu dei, né? Na verdade, eu estou comentando ali no canal. Entendi, eu acho que eu sou varejeira, porque aonde que o pessoal fez se encaixa no que ele falou que ia fazer? Não, até agora o momento assim, eu não tô entendendo nada eu não tô entendendo nada do Nando Moura, porque é o seguinte. Primeiro, eu realmente tô me sentindo uma varejeira aqui, porque eu não tô conseguindo entender a visão que ele tá tendo ali. Não, ele tá atribuindo ao Nando Moura. Esse que o MBL tá fazendo que vale a crítica do Nando Moura. Entendi. Não, mas assim, veja uma coisa. Ele está atribuindo ao MBL e ao Arthur Mamãe Falei, algo que precisa ser comprovado e de uma forma muito desproporcional. E para ele é o seguinte, é muito cômodo bater. É aquela coisa de que é muito fácil ser antagônico sem responder absolutamente nada. É o mesmo procedimento, né? Olha, eu sou contra tudo que está aí, tá todo mundo feio, tá? Isso todo mundo sabe, mas eu quero saber o seguinte, tá? O que você propõe a favor? Nada. A propõe é só criticar, fazer, bater e tudo mais. E detalhe, eu acho assim, o MBL é um grupo que está em crescimento, tá? E eu acredito que o próprio Arthur Duval, né, e muitos outros devem se ressentir pelo fato de que realmente o Nando Moura, nessa posição completamente antipolítica, nessa posição completamente corrosiva, e até mesmo desproporcional, porque a gente vê que realmente é uma desproporção. Olha só o que o Arthur Duval já foi comparado de tudo que não presta, que tudo coisa mais absurda possível. Mas quais são os elementos que fazem do Arthur Duval ser tão absurdo como ele coloca? É isso que eu tô tentando entender. Como que ele conseguiu chegar nessa conclusão que o MBL é a mesma coisa que o anel de Sauron, que o MBL usou o anel de Sauron? Em que, velho? Cara, eu vou dizer, inclusive, que o MBL, em muitos aspectos, porque você vê, tem certos erros políticos que o MBL cometeu, que mostram que eles têm muita coisa a aprender com a política, com o poder. Sim, eles não chegaram ainda nisso que o Moro está falando. Ele está tentando comparar o MBL com o petismo, que tem décadas de hegemonia de poder, e com o bolsonarismo, que chegou ao poder e tomou o poder e tentou tomar controle da máquina pública. Ele tá comparando esses moleques com isso, sendo que não tem comparação, cara. Não tem mesmo. Aliás, tem que comparar ainda. Esse que é o ponto. Os anti-MBLs querem falar que o MBL é ruim e é isso, mas eles não têm o que comparar o MBL. Não, mas eles vão comparar com o bolsonarismo, sendo que o bolsonarismo alcançou o poder. Vou comparar o MBL com o petismo, sendo que o petismo tem décadas. O MBL começou agora. Não, nem assim, começou ainda, não é nenhum partido. Veja, eu acho que o legal o que eu acho interessante no MBL é que eles estão fazendo o seguinte, eles estão fazendo uma estrutura em que eles fazem certas pautas e debates públicos, é como se fosse assim, do tipo think tank norte-americano, né? Eles têm, digamos assim, você vê que esse clube do MBL é como se fosse um think tank. O que é um think tank? Think tank são clubes, né, em que se debate sobre questões políticas, né? Entendi. Então, eles estão fazendo mais ou menos isso. E, cara, eu acho isso primoroso, cara. Acho primoroso. Se houver um leque... Vocês estão tentando chegar num denominador ali para poder botar aquilo ali em prática. Isso. E assim, por exemplo, é claro que eu, como um católico tradicionalista, eu não sei se eu seria convidado para o MBL, né? Porque eu sou meio antagônico a muita coisa.
Com certeza não. Se bem que o Ricardo Almeida fala, se ele quiser vir para cá, tudo bem que ele tá falando aquilo de uma forma política, mas tudo bem, eu respeito. É aquele negócio, né? Vamos, o vizinho, vamos tomar um café, vamos fazer alguma coisa, mas na verdade você não quer que ele aceite. Se o Muslim lá, se o Muslim me convidasse, eu tomava, cara. É aquele negócio, né? Tipo assim, você não quer entrar para tomar um café, só que você quer que a visita vá embora, sabe? É basicamente isso. É por aí mesmo. Mas seja o que for, vou dizer uma coisa, se o cara, mesmo querendo ir embora, se ele me oferecesse um café, tá? Vamos tomar um café? Cara, não teria problema não, cara. Não teria problema. Tem uma vez que o pessoal ficou puto. A gente que é visita não tem problema mesmo, não. Quem tem problema sou eu que tô convidando. Mas eu tô te convidando para tomar um café na minha casa, mas eu não quero que você venha na minha casa. Pois é. É mais ou menos isso. É isso aí mesmo. Não, mas... Entendeu? Agora, se tu aceita, eu que me fudi. Entendeu? Mas sabe, seja o que for, o que acontece é o seguinte. O pessoal da MBL, eu acho que eles têm que aprender muita coisa, tá? Mas também quem sou eu para ensinar também muita coisa a eles? Porque eles também conseguiram realizar coisas que eu mesmo acho que eu não conseguiria realizar. Então eu também não sou aquele cara que eu assim, olha, vou ensinar o MBL a fazer política. Não, para com isso, eu não tenho. A gente não é Nando Moura aqui, né? Não. Eu sei a gente tem a humildade de reconhecer que a gente tem suas limitações, mas a gente conversa numa boa. Eu vou até te falar uma coisa, aconteceu uma vez que um pessoal começou a querer me linchar, principalmente o bolsonarista, porque eu participei uma vez numa live com o Joel Pinheiro da Fonseca, tá? O Joel Pinheiro da Fonseca. E aí o que aconteceu, cara? Eu debati sobre o olavismo. Tinha até um professor lá, o tal João Castro Mendes, não sei o que das quantas, que ele ficou puto comigo, saiu no meio da live lá, começou a me esculhambar, porque eu fiquei falando do petismo, aí tocou na menina dos olhos de ouro, da menina dos olhos de mel dele. Aí o que aconteceu? Ele foi embora, ficou com raiva. Vai embora. Vai embora, você não vai determinar. Eu até cheguei a entender para ele, meu filho, você não vai determinar o que eu vou falar, tá? Eu vou falar o que eu quero. Se você não gosta, você não gosta da crítica do petismo, vai afastar, vá a merda. Da mesma forma que se você for chamado, eu não tenho nem arcabouço para isso, mas se você for chamado para um congresso do MBL, você vai falar contra o liberalismo, que vai ser horrível para eles não vão querer ouvir. Apesar de que o próprio Renan dos Santos, eu já vi muitas opiniões dele que estão desgambando para um certo antiliberalismo. Mas ele tá se você, por exemplo, se a gente chegar lá e começar a falar contra o Estado laico, que um dos erros que destruiu a identidade nacional brasileira foi a implementação do Estado laico. Pronto, acabou. Pois é. Eles vão te expulsar de lá. Pois é, né? você querer pregar um Estado católico confessional, você tá fudido. Mas não é isso que a gente acredita? Agora vai falar isso no Congresso do MBL. Você tá fudido. Não, porque é o seguinte, porque o cristianismo é a mesma coisa você lá no debate com o Miguel Pinheiro vai falar do petismo. Não tem como falar do olavismo sem falar do petismo. Claro, óbvio. Não tem como falar do Brasil sem falar do catolicismo. Não tem como. Pois é. Com todos os defeitos que esse catolicismo tem, tá? Com todos os defeitos intelectuais, culturais que esse catolicismo tem. Agora, o problema é o seguinte. Essa questão do MBL aí, né? Então, cara, sinceramente, fizeram é a mesma coisa, assim, é uma coisa assim que até, certo ponto, é parecido com o que aconteceu com o Nando Moura, né? Porque o cara negociou com tudo bem que a proporção é diferenciada, né? Claro, negociar política é diferente de debater. Mas, por exemplo, eu fui debater com o João Pinheiro da Fonseca, e olha que eu já fiz pesadas críticas ao João Pinheiro da Fonseca, mas pesadas mesmo, porque eu acho que ele muito... o paulistano lânguido, sabe? Não conheço muito bem para poder falar. Depois você vê, o João Pinheiro da Fonseca, ele tá embrenhado no jornalismo, e aí mas eu conversei de uma forma civilizada com ele, ali eu não estava antagonizando totalmente ele, né? Mas assim, eu não gosto das opiniões do João Pinheiro da Fonseca, não gosto de jeito nenhum. Mas, veja, eu não tenho nenhum problema de conversar com essas pessoas. Não tem nenhum problema. Como você, sei lá, se o Paulo Cruz, se o Mamãe Falei conversasse comigo, então vamos tomar uma breja e pronto, vamos conversar, né? Eu não tenho esse problema de... né? Mas aí a questão do sectarismo ideológico bolsonarista é que você só tem que conversar com o bolsonarista, como se fosse uma seita, sabe?
Entendeu? É assim mesmo. É o Vamos lá, bolsonarismo cara, vamos ver se igual acaba. o São esquerdista, quase né? 4 horas. É a onda de debate que todo mundo concorda. Falando que Pronto. a questão do de esquerdista para o direitista é que eles são todos iguais nesse ponto de que vamos fazer aqui uma roda de debate, sendo que todo mundo tem que concordar entre si. É por aí mesmo, é por aí. Vamos lá. Vamos lá. Acabar esse trem. O canal do amigo, pô, não gostei desse logo, hein? Não, Nando. Cara, pelo amor de Deus, você falou que eu não tenho caráter. Você falou, você meteu o pau no MBL por causa do fundo eleitoral, num momento delicado pra gente, e você apoiou uma candidata que usava o fundo. Você falou que tem merda na cabeça quem vai votar no Arthur ou no Beraldo. E assim por diante, cara. Sério, cara, isso aí é... já falei isso, tô redundante. Vamos lá. E você quer que eu ajude mais? Você quer o quê? Você quer que eu me vista de ucraniana pra dar o cu pro seu um pouquinho? Você quer que eu faça isso aí, ó. Deixa quieto, vai lá. Hein? Porque eu, inclusive, recomendei algum dos seus candidatos, né? Coloquei meu voto neles. Chamei aqui. É o cidadão comum, né? E tudo mais. Agora ligou o modo. Peraí. Antes era, sou só um professor de música. Não, agora você é o cara que ajudou nossos candidatos. Tá, entendi. Mudou mesmo, o modo agora. Eu tenho que ver qual Nando Moura eu tô conversando. Agora eu tô conversando com o Nando Moura foda, vai. Eu não achei legal o logo. É isso, cara! É isso, porra! Você viu que variou, né? Tava no modo Nando Moura, dando risada, ele ficou puto, jogou alguma coisa, agora vamos ver pra onde vai. Bipolaridade. Vai se fuder, seu porra! Caralho! Mano, só fica melhor, tá ligado? Vai se fuder, seu porra! Então tá bom, cara, desculpa aí, velho. Vai se fuder, seu merda, e sua militânciazinha de bosta. Enfim no cu o logo de vocês. Enfim no cu o logo de vocês, seus bostas. Vocês não são exatamente como o Bolsonaro é, vocês não são exatamente como o Lula é, porque vocês ainda não têm a máquina completa de moer pessoas, de destruir vidas e de moer pessoas. Porque ele está fazendo um exercício de futurologia, que ele está prevendo que eles vão fazer exatamente a mesma coisa. Cara, e sabe qual é a solução? Sabe qual é a solução do... Sabe qual é a solução do Mano Moura? É não fazer absolutamente nada, porque se você acha que qualquer pessoa que vai chegar no poder vai fazer tudo a mesma coisa, eu acho até que certo ponto, algumas coisas vão se repetir, tá? Algumas coisas vão se repetir. Mas nada impede. Vai ter que acontecer do mesmo jeito. Vai ter que acontecer do mesmo jeito. Mas nada impede que alguém faça diferente. Por exemplo, vamos pegar o caso de exemplos concretos do MBL, tá? Exemplos concretos. O Kim Kataguiri. O Kim Kataguiri, apesar de tudo, de certas discordâncias que podemos ter dele, eu acho que ele tomou certas medidas bastante objetivas, entendeu? Ele conseguiu concretizar certas coisas. Então, por exemplo, enquanto o pessoal bolsonaro só estava lacrando na CPI do dia 8 de janeiro, ele tocou numa questão sobre uma possibilidade do atual ministro do Supremo, Flávio Dino, ter conhecimento da possibilidade de invasão do Congresso e dos três poderes. Conhecimento e conivência. Conivência, tá? O que esse pessoal bolsonarista fez? Não fez nada, cara. O pessoal bolsonarista... Puta oportunidade dos bolsonaristas. Não, mas sabe o que foi pior de tudo? Tomarem a pauta para si. Você sabe o que foi pior de tudo? Cara, era você ver... Uma puta oportunidade dos bolsonaristas tomarem a pauta para si e acabarem com o governo. Acabaram com o governo. Mas sabe o que eles fizeram? Eles fizeram justamente o contrário. O Flávio Dino deu um nó na cabeça deles, cara. Porque assim, cara, olha, sabe o que dá raiva desses bolsonaristas? É que eles são uns idiotas presunçosos. Eles são muito burros. Eles são burros. A gente tem que falar, a gente tem que falar uma coisa dele. Eles são burros. Você vai pegar um sujeito como o Flávio Dino. Cara, o Flávio Dino é um sujeito de uma malandragem política que você nem imagina. O cara, aliás, a malandragem... É ministro do Supremo, era ministro da Segurança Pública, né, da Justiça. E o Flávio Dino, uma coisa que ninguém sabe, o Flávio Dino tem no sangue da política mais ou menos 2 séculos de história. Você sabia disso? Não. Você sabia que a família do Flávio Dino é política desde a época do Império? Tá? Desde os primórdios do Império Brasileiro, a família dele. Caramba! E a família dele é muito ligada ao Maranhão e ao Pará. Inclusive, alguns antepassados deles lutaram contra os cabanos aqui no Pará. A Revolução da Cabanagem, a família do Dino serviu o Império Brasileiro para combater os cabanos. Pô.
Eram fazendeiros de terra. Não. Eram pessoas poderosíssimas na época do Império. Aí você acha que um sujeito que tem 2 séculos de sangue de política, porque com certeza isso passa de pai para filho, é quase um estamento social aí, tá? Digamos uma, entre aspas, aristocracia, se é possível dizer, mas é uma oligarquia, né? A melhor termo é oligarquia. Uma oligarquia que tem de geração em geração, né? Aí você vai brincar com um cara desse, achando que você vai fazer pegadinha de lacração de internet, meu amigo. Lembra daquele... Pra rede social, pô. Lembra daquele cara que até foi candidato a prefeito de Fortaleza, lá, o Depilocu, lá, como é o nome dele? Raspacu. O André Fernandes. Eu conheço ele como Raspacu. André Fernandes. Ele chegou a ser eleito, não, né? Acho que ele perdeu, não, né? Perdeu. Graças a Deus. Perdeu o PT, mas, porra, ele é um bosta. Mas o que aconteceu com esse cara foi o seguinte, quando eu tava vendo ele, foi muito engraçado, porque eu, que não gosto, eu particularmente posso dizer que eu detesto o Flávio Dino, pelo menos o que ele representa, cara, ele deu um nó na cabeça desse André Fernandes que foi uma vergonha, assim, tipo assim, o André Fernandes foi citar Jus Brasil, dizendo que havia mais de 200 processos contra o Flávio Dino. Aí diz assim, Vossa Excelência, com aquele jeito de maranhense, né, Vossa Excelência, se o senhor soubesse, o Jus Brasil não identifica se você é réu, se você é autor ou se você é parte. O senhor deveria saber disso. E eu vou dizer uma coisa, eu como um professor de direito, eu vou contar isso como uma anedota, porque o seu conhecimento de direito é digno da terra plana. Cara, Nossa! Meu amigo, foi uma humilhação. Aí ele começou a gritar. Aí quando ele começou a gritar, ele parava assim. Aí, Excelência, eu vou esperar o senhor parar de falar, porque eu não vou falar mais nada. Cara, sabe o que parecia? Tá mexendo com moleque, né? Tá mexendo com criança. Não, cara, a postura do Dino foi o seguinte, é a postura daquele professor falando com o aluninho problema, sabe? Uhum. Foi assim tão ridículo, cara, foi tão vergonhoso, que quando ele falou isso, que ele disse, olha, é similar à Terra plana. Eu sei que o senhor não olha como a Terra plana, mas é parecido. Cara, ele engambelou o garoto lá. Nossa. O garoto passou vergonha. Porque eles ficaram naquele papo, por exemplo, uma coisa que eles ficaram naquele papo de acusar o Flávio Dino de ter, sei lá, cooperação com o Comando Vermelho, esse tipo de coisa, lá do Complexo Alemão, acho que foi o Comando Vermelho, eles queriam envolver o PT com crime organizado, tá? Sim. Ainda que haja comentários sobre o assunto, não há realmente provas evidentes disso, né? Podemos até conjecturar isso, mas não há prova. Não há materialidade. Não há materialidade desse envolvimento, tá? Não há materialidade. Podemos até suspeitar certas coisas. Aliás, a classe política brasileira se suspeita qualquer coisa. Chama de provas circunstanciais, né? Existem só indícios, mas não existe nenhuma prova sobre isso, né? Aí, sabe o que aconteceu? O Flávio Dino chegou com ele e disse assim, olha, vocês durante 4 anos tiveram a Polícia Federal da mão, não fizeram uma investigação, não provaram nada. Ora, se o seu governo não provou nada, quem é você para provar? Acabou com o cara, bicho. Acabou. Então, esse pessoal... Não mentiu. Né? Não mentiu. Falou a verdade. Então um cara como o Flávio Dino é um malandraço. Aí o que vai acontecer? Você vai subestimar esse cara achando que ele é a lacração. Sabe o que acontece com a direita? É que a direita fica fazendo lacração achando que os políticos que são de esquerda atuantes eles são a mesma coisa do que aquele militante burro que fica eles acham que toda a esquerda é o PSOL. É o PSOL, né? E não, mas veja, mas mesmo entre o PSOL e entre o PT, você tem quadros políticos extremamente inteligentes, você não subestima esses caras, não. Por exemplo, o PSOL teve gente de um nível que, tudo bem, eu não concordo com as ideias dele, eu acho que ele era um cara meio jurássico, né? O pessoal dizia que ele era um velho jurássico. O Plínio de Arruda Sampaio. O Plínio de Arruda Sampaio era um sujeito que, apesar de ser do Partido Socialismo e Liberdade, ele é formado dentro do quê? Da ala da esquerda da democracia cristã, cara. Entendeu? Ele foi formado isso, tá? E você pode ter certeza, idiota ele não era. Ele não era. Você pode discordar dos pensamentos dele, eu acho que os pensamentos dele são econômica e politicamente nocivos, mas ele não era burro. Aí você acha que você está se metendo com esse povo? E aqui, o MBL, pelo menos, pode, né, florescer culturalmente, mas eu acho que, claro, mas eles têm algo prático, tá?
eles têm uma fundamentação, uma ação prática. Que eles não erram justamente nisso, eles não subestimam o adversário. Não, eles trabalham, eles têm que trabalhar de uma forma realista, até certo ponto, né? Eles têm aquelas ingenuidades liberais, aquelas veleidades que eles estão contactando, e a coisa não funciona dessa maneira. Existe um campo político. Né? Começando a ligar. Mande garoto. É o que eu falei, eles vão, a gente vai saber o que é MBL de fato quando eles já alcançarem alguma coisa. Até agora eles não alcançaram nada gigantesco, digamos assim. Eles não têm a mesma proporção. E as pessoas que são anti-MBL, elas fazem um exercício de futurologia. Ah, não, quando o Nando Moura é um deles, quando o MBL alcançar o poder, eles vão ser igualzinho o petista, vai ser igualzinho o bolsonarista. Você não sabe. Você não sabe. E, além de não saber, as evidências atuais, os fatos atuais apontam o contrário. Esse é o problema. Eu acho que eu acho que o MBL vai ter que se adequar a certas coisas da política, mas isso nada impede de que eles possam fazer alguma coisa diferente, entendeu? Tá? Eu acho que a gente não sabe. A gente não sabe que eles vão fazer algo diferente. Isso quem vai definir. Até então, todas as vezes que eles se depararam com a realidade da política, eles tiveram que fazer alguma mudança. O MBL de 2014 não tinha tanto essa questão do diálogo como tem hoje. Se tu pega o MBL de 2014, 2015, era inconcebível para os caras, naquela época, se unir à esquerda para pedir o impeachment do Bolsonaro, como o Kim Kataguiri fez. Tu pega o Kim Kataguiri de 2020, se eu não me engano, ou 21. Do Kim Kataguiri de 2021, ele jamais aceitaria, ele não dialogaria com o Kim Kataguiri de 2014, acho que é o contrário. O Kim Kataguiri de 2014 não teria a mesma posição que o Kim Kataguiri de 2020 tem. Não, mas veja, mas aí é porque é o seguinte, é porque naquela época a esquerda estava no âmbito de antagonismo. Da feita que agora eles quiseram brigar com no caso, a direita bolsonaristas, então eles tinham que angariar um apoio que eles sozinhos não conseguiriam. Então, por exemplo, isso é bem político. Por quê? Isso é uma evolução do pensamento que eles não tinham em 2014. Sim. Porque antigamente, em 2014, né, a ideia era destruir a esquerda. Né? Agora, em 2022, a ideia era usar a esquerda para conseguir tirar o bolsonarismo. Ou seja, é uma evolução do pensamento. Sim. Nesse sentido, sim. Vamos lá, cara. Vamos ver se a gente acaba. São quase 4 horas, né, cara? Porra. Quase. E quando vocês tiverem, a primeira coisa que vocês vão fazer? Matar todo mundo, é isso aí. É a primeira coisa que vocês vão fazer. Com todo respeito, cara, eu acho que a gente está num momento muito delicado, onde a gente está tentando descobrir quem vai ser a próxima liderança que vai representar o que a gente chama de direita. Vai representar a direita? Pau no cu dessa direita de merda que é a direita brasileira. Pau no cu de gado de político. Pau no cu dessa paralisia moral por causa de ideologia ou de vertente política, direita, de esquerda e o cacete a 4. Não, pausa. Mano, pelo amor de Deus, cara, assim, a sua crítica é tão imprecisa que o meu vídeo que saiu antes do seu vídeo fazer, eu falo justamente isso. Eu falo superior a isso, a pautas ideológicas. Existe uma outra coisa, que são as relações humanas. Isso pra mim... Enfim, o teu vídeo ter saído antes do meu ter saído, e o meu ter sido gravado antes do seu, mostra como você está até previsível nas suas imprecisões. Pau no cu! Pau no cu! Aqui, ó. E com unha. Tá caralho, bom? Que argumento do caralho, ó. Vamos resumir o vídeo do Nando. Vocês são políticos! E toma aqui, meu! Unha! Caralho, Nando, você tá foda mesmo, velho. Não sei como refutar isso. Vamos fazer o seguinte... A coisa mais certa que eu fiz foi realmente ter recusado, né? Esse painel aí de 10 anos, o caralho. Para só um pouquinho aqui, para isso aqui. Sabe, olha, bicho, vocês me enojam. Puta, agora fudeu. É por isso que o Brasil nunca vai dar certo. É por isso que o Brasil nunca vai prosperar. Nunca vai. Porque a cada momento o Brasil sempre está atrás de um novo canalha, de um novo político para lamber a bunda, para lamber as botas, né? Só observação, pega aí, para aí. Vão se foder! Sabe o que acontece? É o seguinte, existem duas coisas aqui, né? O Nando Moura,
ele toma uma postura antipolítica, política, né? Assim, eu sou antipolítico. A política da antipolítica. Da política, antipolítico, né? Quer dizer, o cara é um influencer, o cara quer predeterminar o que é político sendo antipolítico. Esse é o primeiro ponto, que é uma contradição, né? O segundo ponto é o seguinte, né? Que ele diz assim, ninguém presta, todo mundo é filha da puta e tudo mais, e não sei o que, não sei o que. Quer dizer, na verdade, o grande problema que você tira da conclusão de todo o vídeo, eu acho que, cara, a gente pode até parar, né, cara? Porque já tá quase praticamente todo o vídeo, né? Já acabou. Já acabou. Então vamos finalizar. Vamos só falar o seguinte, olha só. Você tem dois aspectos aqui. O político e o antipolítico. Ou seja, um homem que é influencer, é um sujeito que promoveu certas pessoas na política, e agora está dizendo assim, eu sou antipolítico. Né? A política não presta, não adianta nada com relação à política. Tudo bem que eu acho que tudo, quer dizer, ou melhor, nem tudo vai se resolver na política. Isso eu concordo. Eu acho que o problema brasileiro é muito maior do que isso. O problema brasileiro é uma má catequese, é uma má espiritualidade, uma má religiosidade que influencia outras esferas da vida cultural e política, essencialmente, tá? Mas o ser antipolítico sendo político, isso é bastante cômodo, porque o Nando Moura pode se dar o luxo de falar de política e não se comprometer com a política. Esse é o primeiro. Não se posicionar. Não se posicionar no sentido do posicionamento propositivo. Ele pode se posiciona como antagonista, mas aí ele nunca se posiciona na proposição de algo. E o outro aspecto é o seguinte, a política, segundo o Nando Moura, tem que ser o critério do Nando Moura. Não tem que ser o critério da realidade política. Então, por exemplo, não é ele que tem o peso, por exemplo, de certa negociação. E não é fácil, cara. Bom, imagina, eu vou citar um exemplo aqui, é um exemplo de um romance, tá? Mas que acho que reflete muito bem o pensamento de certas pessoas. Tudo bem, eu não sei se são os políticos brasileiros, mas pelo menos tem uma peça de teatro do Shakespeare chamado Henrique V, que eu particularmente aprecio muito. E tem um trecho dessa peça que é quando o rei Henrique V está na véspera da Batalha de Azincourt e ele vai conversar com os soldados. E aí, o que acontece? As pessoas começam a praguejar contra o rei. Se esse rei perder a batalha, nós vamos perder tudo. Né? A gente está aqui se sacrificando por ele, e não sei o quê, jogando todo o encargo em cima do rei. Aí ele começa a refletir, aí tem um monólogo, que ele assim, tudo cai na costa do rei. Né? E ele fala da angústia, do peso que ele sente pela responsabilidade de ser um homem político. E detalhe, o que eu acho mais assim fantástico nesse trecho do Shakespeare é que é a reflexão de um político cristão. É isso que é o mais interessante. Porque ele diz o seguinte, assim, olha, tudo pesa para o rei, né? As pessoas veem o rei no centro, na coroa, mas não veem um homem, praticamente. Não vê um homem. E aí ele coloca assim, quantas vezes o rei perdeu noites de sono para que o nécio dormisse tranquilo. Quer dizer, para que o homem assim, quantas noites o rei perdeu o sono para que o homem comum dormisse sossegado. E ele dizendo que muitas vezes o escravo era até mais livre do que o próprio rei. Claro, aqui é uma alegoria, evidentemente. Que ele diz o seguinte, o escravo, ele tinha o cansaço físico, mas na noite ele dormia, porque ele não pensava muito. Mas o rei, muitas vezes, podia ter todos os luxos, mas do ponto de vista psicológico, ele era sobrecarregado por tudo. Por quê? Porque tudo que ele fizesse ou deixasse de fazer é culpa do rei. É culpa do rei, é culpa de quem manda. Então, o que acontece muitas vezes é que o homem político, ele assume certos encargos. Eu penso que o Mamãe Falei, por exemplo, quando ele entrou na política, ele assumiu certos encargos, inclusive ser linchado moralmente, cara. Falou uma bobagem, numa roda de amigos, alguém filho da puta vazou pra imprensa para acabar com ele. Imagina ele chegando no Brasil e, de repente, você ter todo um bombardeio do seu nome dizendo que você é o maior filho da puta inimigo da mulher do universo. Não, você chegar no Brasil e saber que sua carreira acabou. Sua carreira acabou. E assim, você ter... E perfeito, você matou a pau. E assim, você tem namorada. Eu não sei como é que tá a situação dele também. Na época, eles terminaram e depois voltaram. Voltaram. Quer dizer, ele se reconciliou. Estão juntos. Que bom que ele se reconciliou com a sua amada. Mas seja o que for,
Imagina, destruiu a vida dele, pô. Quantas pessoas não interpelaram esse cara, hostilizaram ele? Isso não é para qualquer um, cara. Isso não é para qualquer um. Eu acho que, por exemplo, quando o pessoal fica idealizando a política, o pessoal acha que a política é uma coisa assim de fantasia, jogo de fantasia. Não. Se você tem um decoro étnico, um decoro ético mínimo, tá? Que eu acho que é necessário na política, você vai sentir o peso, por exemplo, de você sentar com uma pessoa insuportável e você ter que negociar com ele sabendo que ele é uma pessoa muito suja. Então, esse peso não é o peso que o Nando Moura sente, não é o peso que você sente, não é o peso que eu sinto. Então é muito cômodo você sentar e depois chegar e jogar e dizer a culpa toda é do rei. Eu acho que é isso que eles não falam para ele, porque ele não vai entender esse tipo de argumento. Ele não vai entender que existe um peso na responsabilidade de você tomar a decisão, porque é cômodo você ficar jogando a culpa no rei. Sim. É cômodo você ficar sentado aqui e falar que a culpa é do Kim Kataguiri, que o Kim Kataguiri é um merda porque teve que fazer uma aliança com a CM Neto. Isso é o que está passando na cabeça do Kim Kataguiri que ele tem que fazer essa aliança com a CM Neto, então ele vai ter que fazer aliança com o PT. Senão o candidato que ele quer eleger lá em Salvador, na Bahia, não vai ter bosta nenhuma, não vai poder fazer nada. Ó, por exemplo, a questão do rei é o seguinte, quando o rei conversa com os soldados, ele começa a falar, não sei o que, ele diz, olha, o rei solicita os seus serviços porque ele tem que defender a pátria, tem que conquistar a grandeza da Inglaterra. Agora, a razão de consciência é de todos vocês. O rei só se responsabiliza, né, pelos aspectos que o obrigam e ao seu povo a um sentido de dever. Mas o resto, vocês são responsáveis pelas suas próprias consciências, né? Então veja que aqui você tem a discussão do público e o privado, do indivíduo e a comunidade, da representação que o rei tinha na época medieval. E é belíssima essa representação. Não existia essa separação do público e privado, né, pro rei. Não. Todas as ações deles eram públicas. E não, isso é até pro político até hoje, cara. O Mamãe Falei tem privacidade? Olha a merda que aconteceu. O problema do Mamãe Falei é que ele não pensou que ele era um homem público. Então esse foi o mal dele. Então você imagina... Ele achou que de fato existia uma separação entre vida pública e vida privada. Vida privada, não. Tudo bem, existe um privado? Existe, mas você tem que saber guardar do público, porque você sempre será público. Não então, é privado só no grupo de amigos, né? Não, nem no grupo de amigos você é privado. Porque, por exemplo, aliás, tem um filme que retrata sobre isso do Henrique V, que é do Kenneth Branagh, né? Que é um filme é uma adaptação, né? Não é totalmente original, mas ele mostra uma cena muito interessante que não está no texto original Shakespeare. Que ele fala o seguinte, que ele tem um sujeito que é companheiro de bebida dele. E é um cara, assim, que tinha uns pequenos trambiques, tá? Uhum. Os pequenos trambiques. Aí ele tava tomando a cerveja, aí ele disse assim, rei, futuro rei, quando eu fizer uma cagada, você não vai me enforcar, né? Aí o rei riu pra ele, começou a rir, aí ele fechou a cara e disse assim, sim, eu vou te enforcar. Falou pro amigo dele. Tudo bem, isso não tá no texto original Shakespeare, mas eu acho que o Kenneth Branagh adaptou muito bem essa história, porque esse mesmo cara que disse que não ia enforcá-lo se ele fosse preso, né, se ele fizesse alguma merda, quando ele tá no campo de batalha, esse cara é pego roubando bens da igreja. E ele manda enforcar o amigo dele. Ele chora, mas ele manda enforcar, porque ele é o homem justo. Tem que fazer seguir a lei, né? A lei. Disse, não, você não é porque você é meu amigo, você vai passar pela lei. Olha só o atributo dele. Era um cara que ele conversava, como eu converso com você, mas ele tinha que tomar o sentido da justiça. E ele é impiedoso. Aliás, isso parece muito um outro texto que eu já tive contato, que é do Fernão Lopes, que foi um cronista português do século XV, século XIV e XV. Em século XV, tá? Acho que foi o século XV. Que ele escreveu a Crônica dos Reis, e uma delas é Pedro Cruel, a Crônica do Pedro Cruel. E esse Pedro Cruel, ele era famoso porque ele era de uma justiça, que ele chamou cruel e cru, né? Porque ele era de uma justiça que beirava a violência da crueldade da justiça que ele impunha. Então tem uma história, por exemplo, dele, em que ele tem 2 amigos dele de infância, escudeiros, que mataram um judeu. E aí esses 2 caras que roubaram e mataram um judeu, eles achavam que pelo fato de eles terem matado um judeu
e serem amigos do rei, eles seriam poupados. Aí eles falaram assim, majestade, mas era apenas um judeu. Aí sabe o que ele falava assim? Primeiro o judeu, depois o cristão. Aí quando eles falavam, ele dizia assim, é assim que começa. Primeiro o judeu, depois o cristão. Quer dizer, se você vai matar um e eu não te punir, você vai matar outro. Meu amigo, ele mandou decapitar os amigos dele. Ele mandou executar. Ele matou. Ele matou os amigos dele por justiça. Aí nós temos aqui um exemplo do peso da política. Do peso da política do público e privado e o peso do sentido da justiça do homem político. Tudo bem, não quer dizer que as pessoas pensem assim hoje em dia. Eu acho que as pessoas muitas vezes são filhas da puta e acobertam tudo, tá? Sim, com certeza. Mas naquele tempo, havia essa questão do sentido do peso, né, do fato de você ser nobre, de você ser rei, né, e a responsabilidade em torno disso. E eu acredito que mesmo com a filha da putagem da política de hoje, que é muito... Eu não diria que é pior do que antigamente, tá? Havia filhas da puta do mesmo jeito. A diferença é que talvez o cômputo dos valores era diferente, né? O cômputo dos valores, assim, a estrutura dos valores era muito diferente da nossa. Mesmo assim, ainda pesa. Eu fico pensando, um garoto como o Kim Kataguiri, será que ele não tem muitas angústias aí? Quantos pesos de angústia? E hoje é mais difícil de acobertar do que antigamente, né? Pois é. Hoje é muito mais difícil acobertar as coisas. Quer dizer, da mesma forma que é muito mais difícil, é muito mais fácil também. Na verdade é o seguinte, o que acontece é que hoje, né, como nós temos uma crise moral muito grande, então você pode até relativizar certas coisas, né? Então, hoje é mais fácil aceitar coisas que seriam inaceitáveis, né? Isso, porque naquela época também havia sujeira, você pode ter certeza que havia reis e nobres e duques e bispos canalhas, como sempre houve na humanidade. A diferença é que os valores daquela época eram bastante severos e as pessoas eram cristãs de fato, né? As pessoas eram educadas, era inculcado na cabeça das pessoas, elas têm certos deveres, né? De casta, de espiritualidade, de cultura e tudo mais ali que hoje, infelizmente, já não tem mais. Mas mesmo assim, eu acredito que há realmente um peso, né? E um preço a se pagar a ser político, né? Tá? Tudo bem, eu digo o político talvez até um pouco mais bem intencionado, mesmo que ele seja bem intencionado, ele vai se deparar com situações e que isso vai conflitar muitas vezes com o que ele acredita. E aí eu quero saber qual é o desafio que você vai, qual é a resposta que você vai encontrar para isso, né? É difícil, pelo menos para as pessoas de caráter. Eu acredito, assim, eu nunca vi no Kim Kataguiri ou no pessoal do MBL, assim, uma coisa assim tão disparatada daquilo que seja inaceitável, tá? Eu não vi ainda. Pode ser que ele se engane, tá? Porque, é claro, ainda eles estão em cargos intermediários. São cargos, assim, que não são necessariamente cargos de poder de excelência. Tudo bem, o deputado federal tem muito poder, mas não é um senador, não é um prefeito de São Paulo, Rio de Janeiro. Mas por muito menos você vê deputado Bolsonaro só fazendo merda, cara. Exato. Por muito menos. Então eu acho que há uma diferença de qualidade. Você vê bolsonarista relativizando rachadinha. Pois é. Não é crime, que na verdade só é imoral, que não sei o quê, mas eles são a favor da família e dos bons costumes. Mas rachadinha não é crime. Não é crime. Pois é. Bom, meus amigos, é o seguinte, né? A gente pegou um ponto micro, que é o debate de duas celebridades da internet, como Nando Moura e o Arthur Duval, tá? E a partir disso nós podemos tirar várias conclusões aqui. E vamos fazer uma síntese, tá? Com relação ao Nando Moura, eu acho que o Nando Moura tem um problema muito sério de um certo radicalismo meio primitivo, tá? E eu acredito que a resposta dele foi muito desproporcional em relação àquilo que o MBL respondeu a ele, tá? Então ele não analisa a política do ponto de vista concreto, mas sempre do ponto de vista ideal. E aí existe um grande problema em torno disso. Porque a política, embora tenha ideais, mas o ideal sempre se choca com a realidade. E existe um outro aspecto. Se todos os políticos fossem ideais, como o Nando Moura preconiza, digamos assim, eu acho que a única possibilidade de você ser idealista nesse sentido é negar a possibilidade do político e você agir de uma forma bolsonarista. Ainda que aloprada, mas não se pode negar que talvez o ideal, por se dizer, se impondo, sem discutir
os termos políticos, os termos dos grupos sociais que são antagônicos, é você chutar a barraca mesmo, implantar uma ditadura e implantar a vontade do governante na base do TACAP. Então esse que é o grande problema. E eu acho que o Mamãe Falei, até certo ponto, ele foi um pouco feliz, mostrando que a realidade prática comporta muitas coisas que não são adequadas ao mundo próprio do Nando Moura. Então é muito cômodo você chegar como um influencer, que é um homem que tem poder e tem influência, poder de comunicação e um alcance, e afirmar claramente o seguinte: todo mundo é filha da puta, desculpa. Todo mundo é filha da puta, todo mundo é isso, aquilo. Isso é muito fácil falar isso, tá? É muito fácil. O difícil é você encontrar um contraponto para você responder a certas questões. Então, eu acho que realmente o Nando Moura falhou miseravelmente no que ele falou. Eu acho que foi um dos piores vídeos que ele já fez na carreira dele. Eu não desmereço totalmente o Nando Moura, eu acho que ele tem bons vídeos, ele tem bons comentários, bons insights, mas eu acho que nesse aspecto, eu acho que ele foi muito infeliz. E no caso do Arthur Duval, eu acho que o Duval, ele tem realmente um certo jogo de cintura, e isso eu posso dizer que é uma coisa admirável, tá? Não sei como é que ele é pessoalmente, pode ser que pessoalmente ele seja uma pessoa diferente, mas ele tem um modo de tratar as coisas de uma forma mais tranquila, tá? E nesse debate eu acho que o Arthur Duval foi muito mais feliz nesse aspecto, e foi até uma quesilha desnecessária, entendeu? Uma quesilha que realmente é só para fabricar uma polêmica vazia, tá? Eu queria que você falasse, João, pode falar. Vamos lá, deixa eu pontuar algumas coisas. Bom, pelo que eu vi aqui, e trazendo um pouco para minha área aqui, que é do Catolicamente Falando, eu acho que essa visão do Nando Moura, ela parte de uma visão calvinista, porque o Nando Moura, ele, apesar de ele não se declarar, ele se demonstra muito bem ser um calvinista, né? A gente vê nos posicionamentos que ele tem, não só políticos, mas principalmente nos posicionamentos religiosos, que ele parte de uma visão calvinista da depravação total. Prova disso é que o seu maior influencer religioso é o nosso queridíssimo Iago Martins, né, que é um pastor calvinista, né, que tem a visão de que o ser humano ele é totalmente depravado. O ser humano é desprovido de graça, não tem nada de bom, né? O Nando Moura o tempo todo faz questão de ressaltar isso, de que o ser humano é só desgraça, que o ser humano é só mal, que o ser humano é só podridão, que isso e aquilo, que não existe nada de bom no ser humano. Ou seja, por mais que ele não se declare, nem saiba o que é isso, eu acho que ele nem deve saber o que é isso, ele é um calvinista que crê na doutrina da depravação total. Como ele tem essa visão de que ele acredita que tudo é corrompido, tudo é pecado, tudo é pecaminoso, logo, isso vai refletir na sua visão política. Todo político só dá decepção, o político só traz decepção, é só falha, é só erro, não tem graça, né? Não tem graça aqui no sentido da graça santificante, né? Então, esse posicionamento dele não me surpreende, essa visão que ele tem não me surpreende, e esse comportamento dele nada mais é do que as últimas consequências da sua própria visão de mundo. Então, assim, se tem uma coisa que a gente pode reconhecer no Nando Moura, é que, de fato, ele acredita nisso. Essa visão que ele tem é, de fato, isso. Ele é assim. Ele vai agir dessa forma. Por quê? Ele não enxerga bondade no ser humano. Ele não enxerga que o ser humano, como nós católicos, é naturalmente bom, mas que foi corrompido pelo pecado. Ele acredita o contrário, que a natureza do ser humano é ruim. Que o pecado ele adentrou de certa forma tão grande em nós seres humanos que já não tem mais salvação, que não tem mais como você ser bom, né? Como ele fala, eu preciso de Cristo para ser bom, só Cristo que vai fazer com que eu seja bom. Eu não sou cristão porque eu quero ser bom, porque eu sei que eu sou ruim e que na verdade eu preciso de Cristo para ser bom. O que ele está falando? Que a graça ela não pode entrar em você. Você não pode ser bom, você não pode fazer coisas boas, porque para isso você teria que ser purificado, e não existe purificação, não existe
a ação da graça em nós, essencialmente falando, para um calvinista, né? Então, esse é o problema do Nando Moura. Enquanto o Nando Moura tiver essa visão essencialmente calvinista, de depravação total, não adianta, ele sempre vai pregar uma apolítica, ele sempre vai pregar uma... E o milenarismo, né? uma descrença total na humanidade. Então, assim, esse discurso do Nando Moura, simplesmente, para mim, não é novidade. Matou a pau. Não me surpreende, né? Depois que eu tive uma surpresas com certas coisas que ele disse, da forma que ele disse, mas depois eu fui raciocinando um pouco, né? No decorrer do vídeo, fui percebendo, falei assim, olha, realmente, ele comparar o Gil Diniz, que ofendeu o filho dele, que ofendeu a perca que ele teve, com o Arthur Duval, que só discordou dele, para ele é como se fosse a mesma coisa, porque para ele tudo é intrinsecamente mal. Isso é verdade. Para nós pode ser que não faça o menor sentido, mas para ele faz total sentido. Você discordar dele, de você ofender um filho dele que faleceu, é a mesma coisa, porque tudo é mal. Se tudo é mal, não faz diferença, não tem níveis, entende? Então, infelizmente, cara, o Nando Moura, eu acho que é uma pessoa que hoje está corroída por esse pensamento aí que, infelizmente, não provém de Deus, porque não é um pensamento da qual a nossa Santa Igreja defenda. Então, eu acho que é isso. Perfeito. Quer falar mais alguma coisa aí, Conte? Quer finalizar? Só um adendo, mas é rápido. Essa descrença total na natureza humana tem aspectos também de milenarismo, por um lado, né? Parece que só a escatologia resolve. Isso é um pensamento comum, inclusive, no meio protestante, e que a gente viu, inclusive, no 8 de janeiro, ou seja, a escatologia. Sim. Isso é a destruição, né? Tem que destruir tudo para criar a parúzia, né? A volta de Jesus, esse. Mas aí já seria um outro debate, mas eu acho que o que você já falou foi fantástico, gostei muito. Tá bom, então eu digo assim, eu agradeço muito a presença do João, por favor, inscrevam-se no canal Catolicamente Falando, tá? Deem um apoio aqui do meu amigo, digamos assim, eu indico para vocês, né? E eu acredito que vocês tenham gostado aqui do debate, tá? E mais uma vez, assim, obrigado, João, pela oportunidade de conversar com você, tá? Você é meu brother aí, irmão de armas e irmão de fé, tá? E eu também vou passar a palavra para você encerrar de vez. Beleza. Bom, pessoal, eu tenho meu canal, Catolicamente Falando, onde eu trago alguns convidados para conhecer um pouco mais sobre a sua história, sobre a história de vida, sua conversão, falar sobre alguns assuntos, né? O foco do meu canal é sobre teologia, sobre filosofia, sobre o catolicismo de uma forma geral, né? Então, se você tem interesse em aprender um pouco mais, conhecer um pouco mais a meu respeito, a respeito dos meus entrevistados, dá uma passadinha lá no nosso canal e futuramente a gente vai trazer mais conteúdo para vocês, vai trazer mais lives, mais vídeos. E é isso, pessoal. Muito obrigado. Deus abençoe, tenha uma ótima noite e salve Maria. Viva a Irmandade Cruzada. Viva a Irmandade Cruzada. Salve Maria. Valeu, pessoal. Falou.